capítulo 15, a partir do versículo 24, eu preciso só contextualizar vocês o que aconteceu. Vocês lembram quando o Samuel foi falar com Saul e deu a ordem do Senhor para que ele pudesse exterminar o rei dos amalequitas junto com todo o povo, tudo que tinha lá, tudo seria anátema, tudo seria maldição, então era para acabar com tudo? E aí, quando o profeta chegou lá, no versículo 13, só para a gente contextualizar, 15, 13, o profeta chegou para ver se o Samuel tinha cumprido com tudo conforme o Senhor tinha lhe ordenado, né? E aí no versículo 13 diz assim: assim Samuel o encontrou, e Saul o saudou, dizendo: bendito sejas tu de Yahvé, executei a ordem do Senhor. Então ele falou assim: profeta, ainda bem que você chegou na hora certa. Acabei de fazer tudo conforme o Senhor havia mandado. Contudo, Samuel lhe indagou, né? Ele perguntou: o que são esses balidos de ovelhas que chegaram aos meus ouvidos? E esses mugidos de boi que eu estou escutando tão bem? O que Samuel está dizendo? Se você exterminou os animais, por que eu estou escutando barulho de animal? Ao que replicou Saul: os guerreiros os trouxeram de Amaleque, eles preservaram o melhor dos animais, grandes e pequenos, a fim de oferecê-los em sacrifício ao Senhor Deus. Porém, destruímos totalmente o restante. Então o que acontece, igreja? A ordem foi para destruir tudo. E ele disse que os soldados resolveram trazer um pouco melhor para poder oferecer ao Senhor. O Senhor pediu para oferecer alguma coisa? Não, a ordem está no texto, se vocês virem, foi bem claro: destruir tudo, porque tudo era maldição. Diante disso, Samuel censurou e ordenou-lhe: cala-te, deixa-me dizer-te o que Yahvé me revelou durante esta noite passada. Então lhe rogou Saul: diz-me. E Samuel falou: por menor que sejam seus próprios olhos, não és chefe das tribos de Israel, e ungiu-te rei sobre Israel? Ele te enviou como missionário com a seguinte recomendação: parte e decreta o anátema, a maldição, sobre esses pecadores, os amalequitas, fazer guerra até que sejam exterminados. Por que não obedeceste às ordens de Yahvé? Por que precipitaste sobre o despojo dos inimigos e o fizeste o que é mal aos olhos do Senhor? E no versículo 20: então Saul argumentou com Samuel: mas eu obedeci a Yahvé, realizei a missão a que me foi incumbido. Poupei Agag, o rei de Amaleque, mas aniquilei os amalequitas. Meu exército tomou ovelhas, bois do despojo de guerra e o melhor que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de os sacrificar ao Senhor seu Deus em Gilgal. Contudo, Samuel declarou: alegra-se mais o Senhor com o holocausto e sacrifício do que com a sincera obediência à sua palavra? De modo algum. A obediência é melhor que e a submissão do coração mais do que a gordura de carneiros. Porquanto a rebeldia é como o próprio pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Porque rejeitasse a palavra de Yahvé, ele também o rejeitou como rei do seu povo. Amém? O que está dizendo o texto aí, igreja? Como Samuel, ou como Saul, foi desobediente, o Senhor o rejeitou. E aí eu quero chegar nesse ponto. O que aconteceu com Saul? Na verdade, ele pecou contra o Senhor, né? O pecado da desobediência ali contra o Senhor. E o Senhor Jesus, quando veio aqui na terra, ele deixou uma mensagem muito clara para nós. Sim ou não? E qual mensagem foi essa? A mensagem do arrependimento. Amém? A mensagem principal de Jesus e de todos os sucessores, os apóstolos, e a mensagem da igreja deveria ser essa até os dias de hoje, que é a mensagem do arrependimento. Porém, nós precisamos de analisar melhor o que é o arrependimento, porque a gente entende que o arrependimento é a gente se arrepender daquilo que fez, mas não é só isso. Amém? E tem uma outra coisa que acompanha o arrependimento. Na verdade, na maioria das vezes, a gente não se arrepende, a gente sente remorso. Como assim, pastor? Vou ser bem claro com vocês.
E a palavra está dizendo isso aqui. Quando o profeta chegou diante de Saul, sabendo o que ele tinha feito, o que ele falou? Que bom que você veio, organizei tudo, está tudo certo, obedeci o Senhor em tudo, está maravilha. Foi isso que ele falou, não foi? Quando o profeta revelou para ele, não, você não fez isso, você desobedeceu o Senhor, você fez isso e aquilo outro. Aí ele foi descoberto. Quando ele foi descoberto, então ele se arrependeu. Então, a gente vai continuar a partir do 24, que é onde ele pede perdão. Mas eu queria que ficasse bem claro isso na sua mente. Quando você é descoberto e se arrepende do que fez, você não se arrependeu. Você apenas está com remorso. O casal está lá. O marido, a esposa, tanto faz. Está traindo o conjunto. E aí, fica 10 anos com a amante, normalzinho, sem problema nenhum. Aí a outra parte descobre. A pessoa faz o quê? Chora, sapateia e fala, estou arrependido, o que eu vou fazer? E na verdade ela está arrependida? Não, ela só foi o quê? Descoberta. Então a gente precisa de entender isso. Uma coisa é você estar arrependido, outra coisa é você estar envergonhado e às vezes está com remorso porque foi surpreendido. Amém? A pessoa estava roubando, passou a vida inteira roubando, tranquilamente. Aí quando descobriu que ela estava roubando, perdão, estou arrependido que eu estava roubando. Não é bem assim, igreja. Na verdade, isso não é arrependimento, isso é remorso. Você não se arrependeu, você só foi pego em flagrante. Amém? Então a gente precisa entender o que é o arrependimento. O arrependimento, claro que é você se arrepender de algo do passado, mas muito mais do que isso, é o fruto do arrependimento. E o fruto do arrependimento não é você ressarcir os seus problemas passados, não só isso, claro. Você tem que, o fruto é o quê? Você continuar dali para frente sem cometer erros. Amém? Voltando uma vida para Jesus. É isso que a gente precisa. Então a gente vai entender aqui. Samuel 24. Saul roga a Samuel. E aí ele vai dizer que está arrependido. Pequei, transgredi a ordem do Senhor e os teus mandamentos, porque temi o povo e lhe dei ouvidos. Um dos primeiros sinais da pessoa que não está arrependida é esse aqui. É ela colocar a culpa nos outros. Basicamente ele falou, eu pequei, mas a culpa não foi minha, porque eu fiquei dando ouvido para os outros. Por isso que eu pequei. E a gente sabe que não como hoje um presidente, mas na época dos reis, um rei falava, isso era uma ordem. Acabou, o rei falou, ninguém fazia algo contra o rei, né? Se fosse contra o rei, ele seria morto. Então o rei falou, todo mundo fazia. O rei fala sim, sim. O rei fala não, não. Basicamente é isso. Então, o que ele faz? Ele coloca a culpa nos outros. E no 25. Agora peço-te, perdoa o meu erro, retorna comigo para que eu adore ao Senhor. Entretanto Samuel respondeu, não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Também o Senhor te rejeitou como rei sobre Israel. Amém, igreja? Amém. Então o que acontece, igreja? Ainda não tinha havido um arrependimento, tinha havido apenas um remorso. Nós fui pego, agora deu zebra, agora eu vou ter que pedir perdão, né? Porque eu fui pego. Continua aqui a conversa entre eles. E no versículo 30, Saul continua. Então Saul confessou, eu pequei, contudo eu te suplico, honra-me diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que eu também adore Yahvé. Samuel então, se aquecendo, retornou na companhia de Saul, e este adorou o Senhor. Qual que era o problema de Saul aí, igreja? Ele estava com vergonha do povo. Ele não estava com temor de Deus. Ele não estava arrependido. Pastor, como é que o senhor sabe que ele não estava arrependido? Vamos continuar na sequência. Na sequência, igreja, versículo 14 do capítulo 16, a palavra de Deus vai dizer assim, ó, 14 e 16. Davi é convocado por Saul
E no versículo 14 diz assim: o espírito de Yahvé tinha se retirado de Saul, e o espírito maligno vindo da parte de Yahvé o atormentava. Amém? Então, olha só que coisa terrível. Ele então tinha perdido ali, o Espírito de Deus já não tinha mais na vida dele. E um espírito vindo da parte do Senhor, então o atormentava. Ele já estava sendo atormentado por espíritos. Por quê, pastor? Porque não tinha e não houve arrependimento. Amém? Então muita gente está sendo atormentado porque não tem arrependimento. E não estou falando de arrependimento do que foi feito. Presta atenção nesse detalhe. É se arrepender de quem nós somos. Amém? Quando eu chego diante de Deus, eu olho para Deus e eu me arrependo de quem eu sou. E eu tenho que me tornar uma pessoa melhor. Então, na raiz da palavra arrependimento, ela é a mesma usada para metanoia, para transformação. Então, na verdade, aqui quando fala arrependei-vos, está falando de transformar a mente. Ou seja, eu entendo quem eu sou, eu me arrependo, e o arrependimento aqui está falando de tristeza. Então eu me entristeço por quem eu sou, meu coração se aperta. A palavra de Deus nos ensina que o Senhor não rejeita um coração contrito. Então, por eu ver quem eu sou diante de Deus, eu me entristeço dessa maneira e eu me arrependo de quem eu sou, e eu passo a ser então uma nova pessoa. Amém? Continua o texto, igreja, e diz o seguinte, mais adiante aí: o Saul, ele tenta então matar Davi. Isso já estamos no capítulo 19, tá? No capítulo 18 vai nos mostrar a inveja que Saul tinha de Davi, né? Capítulo 18, versículo 6 vai mostrar a origem da inveja. Vocês lembram quando eles foram guerrear e então eles venceram e eles estavam retornando da guerra e as mulheres gritavam, né? Saul matou milhares e Davi milhares de milhares. Então, ou seja, quando ele ouviu que Davi estava sendo teoricamente mais ovacionado que ele, aquilo gerou dentro dele uma revolta, uma inveja, e ele passou então a odiar Davi. E aí então ele passa a tentar matar Davi. Ou seja, você percebe que o estágio de uma pessoa desobediente sem arrependimento, ela vai numa crescente para o inferno. Amém? Existe uma crescente para a vida com Deus e uma crescente para o errado. E ele vai cada vez mais errado. Você lembra que a gente fala muitas vezes de fases, né? Então eu estou numa fase, eu vou para outra fase em Deus. E a pessoa está no pecado, ela vai só aumentando o seu pecado. Vai cada vez piorando a sua situação. Mas eu preciso te alertar por uma coisa aqui. A gente está aliando situação financeira com vida com Deus. O que foi tirado do Saul não foi a sua riqueza. O que foi tirado do Saul foi o Espírito de Deus. Foi a presença. Amém? Então, muito cuidado com isso. Ah, mas eu comprei um carro essa semana. Ah, mas eu comprei uma casa. Ah, mas está dando muito bem. Nossa, mas agora aumentou minha renda, aumentou minhas finanças. Mas agora isso, agora aquilo, o Senhor está me abençoando. Será que a presença de Deus ainda continua com você? Será que a presença de Deus ainda permanece com você? Porque o que o Senhor tirou não foi a riqueza de Saul. Saul permaneceu rico até o final. O que se afastou, o que foi retirado dele foi o Espírito, a presença de Deus. Amém? Então presta atenção, igreja. O Davi estava lá, passando dificuldade na caverna de Adulão, certamente com pouca alimentação, financeiramente ruim, vivendo às custas dos outros, vivendo de ajuda, mas a presença de Deus estava com ele. Então um estava na caverna de Adulão, passando dificuldade, e o outro estava no palácio rico. E quem estava com a presença de Deus? O que estava passando dificuldade. Eu não estou dizendo aqui que todo crente vai passar dificuldade. Eu só estou dizendo, presta atenção nisso, que finança não é padrão de vida com Deus. Amém? A pessoa pode ser rico e ter uma vida com Deus, pode. E pode ser rico e não ter nada com Deus. Amém? E a pessoa pode passar ali por
dificuldades e ter uma vida com Deus, e pode passar por dificuldades e não ter uma vida com Deus. Então, financeiro não é parâmetro de vida com Deus. A nova, as novas, como que eu posso dizer? Como que eu posso falar isso sem ofender ninguém? As novas visões das igrejas atuais têm isso em mente, que se a pessoa não estiver bem financeiramente é porque Deus não está na vida dela. Esquece. O próprio Senhor Jesus falou: vocês querem me seguir? Pode seguir, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça para descansar. Ou seja, não tem riqueza nenhuma. O que é oferecido é o reino dos céus, que é oferecido é a salvação. Não é dinheiro, não é finanças. Ou seja, esse negócio que Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, Deus vai te dar aquilo outro, é muito recente. Porque Jesus fala bem claro: quer me seguir? Ótimo, não tenho nem onde reclinar a cabeça. Amém? É bem simples. Agora, Deus vai te dar carro, Deus vai te dar casa, Deus vai te dar televisão, isso aí é bem recente. Amém? E tenho certeza que Deus não tem nada com isso. Ou seja, a palavra que está aqui, a profecia, não me dá margem para isso. Pastor, então o crente tem que viver uma vida de miserável? Não. Só estou dizendo, está bem claro. Riqueza não é parâmetro de vida com Deus. Todo mundo entendeu isso? Amém? Então, minha vida financeira está indo otimamente bem. Certamente você está cumprindo alguns princípios, né? Primeiro princípio para ter uma vida excelente com uma vida excelente financeira. Qual que é? Não, é o princípio da caixa d'água. Primeiro princípio é o da caixa d'água. Que princípio é o da caixa d'água? Como é que funciona a caixa d'água? Entra água e sai água. Se você deixar a água entrar e abrir todas as torneiras e apertar a descarga da sua casa, o que vai acontecer? A caixa d'água vai estar sempre vazia. Para encher a caixa, fecha as torneiras e deixa o registro de água entrar. Ou seja, menos gasto e mais renda. Todo mundo se dá bem com isso. Os dizimistas, os não dizimistas, os satanistas, os crentes, todo mundo. Por isso que eu estou falando que não é riqueza, não é padrão de vida com Deus. Eu conheço um monte de gente idólatra e gente adúltera, que não presta, que não tem nada com Deus e é muito bem financeiramente. Então isso não tem nada a ver com Deus. O cara chega aqui, acabou de comprar uma Mercedes nova, para quê? Para se prostituir. Não tem nada a ver com Deus. Mas é o quê? Usou o princípio da caixa d'água. Amém? Então vai funcionar. Aí o crente tem aliado ao princípio da caixa d'água o outro princípio. Qual que é? Os dízimos e as ofertas. Esse é o do crente, ó. O crente tem outro princípio. Então o princípio do crente qual que é? Dízimo e oferta. Ou seja, o Senhor vai abençoar. De que forma? Trazendo as finanças, não fechando a torneira. Esse é o problema. A gente acha que Deus vai controlar a nossa finança. Não, Deus vai nos abençoar para que as finanças cheguem. E o que você vai fazer com ela, o problema é seu. Se você usar bem, você prospera. Se você usar mal, não tem jeito. O que Deus vai fazer? Não é verdade? Então, às vezes a pessoa é um ótimo cristão, ele tem uma vida plena com Deus, ele ora, ele jejua, ele faz boas ações, ele se arrependeu, ele tem uma vida perfeita, mas ele gasta muito. E se ele gastar muito, ele não vai ter uma vida financeira controlada. Isso aí é normal, tranquilinho. E às vezes eu conheço, por exemplo, falei com os meninos ontem, não vou falar citar não, eu conheço gente que é miserável, que ganha, por exemplo, R$2.000 por mês e tem 3 casas na cidade, vai fazer a 4ª. Mas a pessoa não toma nem banho para não gastar o sabonete. Então, vai ficar rico? Sim ou não? Claro que vai. A caixa d'água dele, do jeito que é, só entra e não sai nada. Pronto. O cara, toma aqui a sua diária para você almoçar. O cara pega a diária, põe no bolso e leva um pão com manteiga. E toma um café que ele levou na casa dele. Quanto ele gastou? Nada, ganhou R$70, não gastou nada. É assim que funciona. Mas isso aí é um estilo de vida. Tem alguma coisa a ver com Deus? Nada. Mas quantas casas? E vai para a 4ª. Estão entendendo isso? Então, que fique bem claro esse ponto. Vida com Deus não tem nada a ver com riqueza ou pobreza. Amém? Então Saul continuou rico, mas sem a presença de Deus. E o que é importante? Riqueza ou a presença de Deus? Presença de Deus. Amém. Então a igreja veio para trazer a presença de Deus para a vida de vocês. Amém? Não é para trazer riqueza. Continua o desobediente. E aí ele tenta matar Davi. E a gente já está no capítulo 19. E vamos continuar, viu, gente?
E continua o texto. E no capítulo 21, o Davi come alguns pães consagrados. A gente não vai falar nisso que não tem tempo. No capítulo 22, aí ele se esconde onde eu falei, lá na caverna de Adulão, né? Com um monte de gente que não prestava. Presta atenção nisso. Ele está na caverna de Adulão com um monte de gente que não presta. E o que sai lá dentro? Não, sai um exército poderoso e transformado. Porque se alguém tem Deus, aonde ele está é transformado. Aleluia. É isso que acontece. Então olha só que interessante. Vocês acham que porque tem um monte de gente que não presta, vai sair gente que não presta. Mas não, tem gente que não presta. Mas quem que está lá com gente que não presta? Quem tem Deus. O Espírito do Senhor estava sobre Davi. Então ele tinha Deus. E onde tem alguém de Deus, o lugar é transformado. Por que o pastor tem medo quando as ovelhas vão para o meio de gente que não presta? Porque não está preparado para transformar o ambiente, vai ser transformado. Então aí vai acontecer isso. Entra na caverna, o que não presta, com um monte de gente que não presta, aí sai todo mundo que não presta. Porque a tendência daquela pessoa já é fazer aquilo que estou fazendo lá. Já é, né? Vou falar que é não prestar, mas já é pecar, né? O pecado já está enraizado nela, já está doidinho para pecar, só está esperando uma oportunidade. Aí vai lá, peca e faz o que com ela? Depois ela tem um remorso, quando o pastor vê, né? Está lá no rodeio, lá, vontade, tal. Quando o pastor abre o vidro da van e fala: opa, Pai do Senhor, aí, nossa, senão que põe a cara, que vergonha que eu estou aqui. Mas por quê? Porque foi pego. Se não tivesse sido pego, estava tranquilinho e sossegado. É assim que funciona. Amém? Está lá tranquilamente no mercado, pegando sua garrafa de 51. Quando se depara com o pastor garrafa na mão, vai pôr a pimenta, irmão? Aí eu, não sei o que, você quem pediu para me pôr? Aí começa a fazer historinha. Ou seja, há arrependimento? Não, só está com vergonha. Então, vergonha não resolve o problema de ninguém. O que precisamos é de arrependimento. Por quê? O arrependimento transforma a sua vida para dali para frente você fazer diferente. Mudança de mente, metanoia. Isso é arrependimento. Agora, nós não podemos confundir com remorso. Porque o remorso é só momentâneo. Você sente o remorso na hora, mas você faz de novo. Amém? Está traindo. Nossa, se eu for descoberta, fulano viu passando, se ele falar para o meu marido, se ele falar para mim, nossa, eu estou perdido. Mas depois vai de novo. Próximo final de semana vai de novo. Sabe por que eu aprendi isso aí, gente? Vou explicar para vocês. Porque quando a pessoa está traindo, sabe por que é bom uma traição? Sabe por que é bom? Vou explicar por que é bom. Você está lá, quando você está traindo o seu cônjuge, você não está traindo ele com outra pessoa, você está traindo com Satanás. Então você está lá fornicando com Satanás. Por isso que parece que é bom, porque o Satanás entende prazeres pecaminosos, né? Então é por isso que a pessoa não consegue se desligar, né? Às vezes a pessoa está com uma pessoa bem em casa, vocês têm um marido trabalhador, tem uma pessoa boa e está lá traindo, né? Com quem? Com que não trabalha, que não presta, né? Às vezes o cara está lá com a sua esposa em casa, trabalhando, e está lá com um dragão na rua. Você fala, nossa, como é que o cara está abraçando aquele demônio ali, rapaz? E a pessoa não está percebendo. Por quê? Porque isso é espiritual. Vocês estão entendendo? Mas volta para cá, porque não é o cerne da mensagem hoje. Continua aqui no versículo 23. O Davi então começa a lutar, e aí ele vai, luta por aqueles reis, quando ele fingiu de doido, você lembra? Aí foi para aquele reinado, continua tudo mais. E nisso quem está atrás dele? Saul. Se arrependeu? Não, vou matar. Continua. Aí no versículo 24, o Davi tem a oportunidade de matar Saul, ele mata? Não. Opa, a vida de Saul, porque ele é um homem de Deus. Se fosse o contrário, estava morto. Aí continua. No versículo 25, aí ele conheceu a Abigail, segue o barco. No capítulo 26, ele poupa a vida de Saul outra vez, segue o barco. Davi é abrigado pelos filisteus, 27, conforme eu falei. Olha só como que Deus é maravilhoso, gente. Presta atenção. Quem eram os filisteus? Os maiores inimigos de Israel. Aí o Saul quer matar o Davi. Quem que abriga os filisteus? Quem que abriga? O Davi e os filisteus. Os filisteus abrigam o Davi, melhor dizendo, quem abriga. Davi não abriga os filisteus abrigam o Davi. E o gigante era de qual povo? Os filisteus. E quem que matou o gigante? Davi. O Davi. E agora esse mesmo povo estava fazendo o que com ele? Está aqui, ó, abrigando ele. Vocês estão entendendo? Então, quando Deus quer, até os inimigos vão te abrigar. Presta atenção nisso. Então,
o importante é estar em obediência com Deus. E o restante é por conta dele. Então quer dizer que o povo de Deus, o rei Saul é o povo de Deus, sim ou não? Sim. Então o povo de Deus quer matar o Davi. E aí o que Deus faz? Coloca o Davi sobre a guarda do inimigo. Acabou. Vocês veem que interessante isso? Não é uma coisa doida? Deus é maravilhoso. Aí continua, igreja. Aí nós vamos para o capítulo 28. Que agora nós vamos ler um pouquinho, que o 28 é interessante. Por que o 28 é interessante? Porque existem algumas práticas que eram feitas desde antes disso aqui, que permanecem até hoje. E nós precisamos de fazer como a palavra de Deus manda, que é fazer o que com essas práticas? Extinguir do nosso meio. Aleluia. O que é extinguir? Sumir, exonerar, queimar, acabar, sumir. Amém? Não ficar dando moral, não ficar incentivando, não ficar adubando isso para crescer. É matar na raiz. Amém? E o que é isso, pastor Paulo? Vamos ver? Capítulo 28, versículo 3. Não, vamos ver aqui mais. Vamos ver no 28, 3, tá bom. Esse aqui já vai dar certo para nós. Capítulo 28, versículo 3. A palavra de Deus diz o seguinte: Samuel já havia morrido. Quem que era o Samuel? Profeta. Então Samuel já havia morrido, já fazia algum tempo. E todos os israelitas tinham pranteado, tinham chorado muito a morte dele e haviam sepultado na cidade de Ramá, sua cidade natal. Saul havia executado e expulsado de Israel todos os médios e aqueles que consultavam espíritos. Então, ele tinha expulsado de Israel todos os médios e aqueles que consultavam espíritos. Entre mentes, então beleza, ele fez isso, tomou essa atitude. Essa atitude era conforme a palavra de Deus, porque Deus mandou extinguir essa prática. Beleza, tranquilo. Entre mentes, ou entretanto, os filisteus se juntaram e vieram acampar em Sunem, enquanto Saul reinava, ou melhor, enquanto Saul reunia todos os israelitas e erguia seu acampamento em Gilboa. Ou seja, eles estavam vindo para guerrear contra o povo de Israel. Assim que Saul observou o acampamento dos filisteus, sentiu um profundo pavor e temeu muito por sua vida. E que mais? E seu futuro. Ele ficou temente a sua vida e o seu futuro. Por que, igreja, que uma pessoa, um crente, fica temeroso por que há de acontecer? Por quê? Não, porque está sem Deus. Porque a palavra de Deus nos ensina: o futuro pertence a quem? A Deus. Se o futuro pertence a Deus e eu também, eu estou tranquilo, está nas mãos dele o meu futuro. Aleluia. Agora, se eu não estou muito com Deus, então eu preciso de ver o que vai acontecer. Eu preciso de buscar o que vai acontecer de alguma forma. Isso é chamado de quê? Nos dias de hoje? É chamado de profecia. Mas o nome é adivinhação. Amém? Vamos adivinhar o que vai acontecer. Isso por que é adivinhação, igreja? Porque ninguém conhece o futuro, só Deus. Amém? Então o que a gente pode tentar fazer como ser humano? Tentar adivinhar através dos espíritos imundos. Amém? Então toda vez que você vê um espírito de adivinhação, esse espírito não pertence a Deus, mesmo que o espírito esteja falando a verdade. Será que é assim, pastor? Vocês têm dúvidas sobre isso? Vocês têm dúvidas? Eu não queria gastar tanto tempo, mas vamos lá. Se não me engano é em Atos 16. Vamos ver se é isso não. Se não for, nós procuramos. Segura que não vai voltar para lá, viu, igreja? É isso mesmo. Atos 16. Olha o que diz aí em Atos 16. Todo mundo encontrou? Que bem. Se não escutou, se não encontrou, é só ouvir. Amém? Acredita no seu pastor. Atos 16. E aconteceu que indo nós, Paulo está falando isso, para um lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava que estava tomada pelo que, igreja? Por um espírito que a usava para
prognosticar. O que é um prognóstico? Para adivinhar o futuro. Amém? Para adivinhações. E essa jovem, essa moça, diz a palavra, olha só, dessa forma ela fazia o quê? Arrecadava muito dinheiro para os seus senhores por meio de quê? De adivinhações. Porque o povo gosta de adivinhações. Pensa numa coisa que o povo gosta. Adivinha o futuro de alguém, você vê que maravilha. E é fácil sim você adivinhar o futuro dos outros. Eu vou explicar isso aí para vocês depois. Aí, essa mulher, essa jovem, ficou seguindo Paulo. Está aqui ó, no versículo 17. Seguindo a Paulo e a nós. E vinha essa moça gritando. O que ela gritava? Diante de todos, na rua. Estes homens são servos de Deus, o Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Coisa boa ou coisa ruim? Maravilhosa. Imagina nos dias de hoje. Vou fazer a reconstituição do crime. Peraí. Vou marcar aqui a Bíblia só para vocês verem. Imagina o crente nos dias de hoje andando, se sentindo. Vamos pegar um demônio. Aí aparece alguém atrás gritando: esses homens aí são homens de Deus e proclamam a salvação. Testificou, hein, mano? Viu? Deus está conhecendo nós, hein? Estamos conhecendo o mundo espiritual, você viu? Como testificou? Dia de premissa já vem aqui. Igreja estava caminhando ali em Franca. De repente uma profeta veio atrás de mim dizendo: esses homens são homens de Deus. Então até Deus já sabe quem somos nós. Estamos conhecendo o mundo espiritual. Foi uma bênção. Onde nós passamos as pessoas gritam: olha os homens de Deus indo. Não é isso que iria acontecer? Eu duvido que alguém ia repreender esse espírito. Duvido. Nos dias de hoje, não é repreendido nenhum. Ia ficar: você não quer ir comigo lá em patrocínio? Fosse em Franca, né? Pega um moço comigo, você gritando atrás de mim lá em patrocínio. Esses são os homens de Deus. Todo dia. Não podia ver essa mulher que ia passar perto. Ia, né? Filmar tudo mais. A mulher, vamos passar perto dela para ela falar de novo. Ela fala: esses homens são homens de Deus. Isso é desse jeito. Amém? Mas esses homens de Deus tinham o quê? Discernimento de espírito. Que é o que nos falta hoje. Discernimento de espírito. Olha que a mulher falou: isso aí já sei de onde que vem. De onde que vinha, igreja? Espírito imundo. E aí é o que acontece. Versículo 18. E ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente Paulo irritou-se com aquela atitude e, dirigindo-se ao espírito imundo, o repreendeu, exclamando: ordeno a ti, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ele naquele mesmo instante saiu, igreja. Quem que estava lá adivinhando? Um demôniozinho. Amém? Um demôniozinho estava lá adivinhando. E o povo tudo achando que estava muito bom. Aí você imagina, ela não falou nada de ruim, falou? Você imagina essa mulher entrando na igreja. Imagina, um pepino. Já olha para um, vejo que tu és profeta. Já olha para o outro, você vai ter uma... Deixa eu ver direitinho sua cara. Vai ser um grande baterista na casa do Senhor. Olha para sossego. Você vai ser uma grande cantora e da pregadora da palavra. E vai só olhando aqui na igreja, você. Aí olha para as meninas mais jovens, que eu não vou falar o nome para não criar expectativa. Você vai ter um filho. Claro que vai, né? Se não for estéril, vai ter. Aí olha para um casal jovem da igreja, né? Para vocês também terão filhos. Claro que vai ter filho. E o nome do seu filho será Abraão. Aí cortado o nome de Abraão. Aí você será um filho de Melquisedeque, será chamado seu filho. Gente, pelo amor de Deus, não precisa ter. Melquisedeque é um ótimo nome? É claro que é. Mas para os dias de hoje não vai ser legal. Não precisa de entender isso. Você põe o nome que você quiser. Se eu gosto do nome João, eu vou pôr Melquisedeque por quê? Põe João. Eu gosto de Otávio, sei lá, não vou gostar, põe. Amém? Mas não, a pessoa vai indo, é só aqui, ó, só no manto, só dando uma olhada. Aí já tem um pedacinho. Eu vou para aquela aí, eu vou derrubar. Aí joga pro chão. Só, e o povo de Deus gritando: aleluia, glória a Deus. E o espírito imundo só tomou o culto. Aí quando o espírito imundo toma o culto, o que acontece com a palavra? Acabou a palavra e vamos pro culto, né? E vai lá, e o vulco começa e tudo mais, e a palavra já era. Nunca mais volta pro texto. Será que esse espírito é o espírito de Deus?
Mas será que esse espírito faz festa hoje dentro da igreja? Por quê? Falta o quê? Discernimento. Então a gente precisa ficar atento. Pode acontecer isso? Pode, para quê? Para a edificação da igreja. Amém? Mas não para atrapalhar o culto. Não para atrapalhar as coisas. Então eu preciso ficar o quê? Atento com o tipo de coisa que eu estou recebendo. Amém? Ah, você vai arrumar um emprego. Claro que vai, é só você mandar currículo. Não tem erro nenhum. Agora, fica sem mandar, fica preso só para você arrumar currículo. Fica não. Então, vai acontecer. Mas, claro, coisas vão acontecer. Você vai ficar sem trabalhar o resto da vida? Não vai, alguma coisa vai acontecer. Ah, sua porta vai abrir. Claro que vai abrir. A porta vai fechar. Claro que vai fechar. Vai morrer alguém? Claro que vai morrer alguém. Isso aí é notório, né? Se não morrer ninguém, o funerário fecha. Já viu algum funerário quebrar? Não, vai de vento em popa, porque é um público que não para, sempre está morrendo gente. Então, é uma maravilha. Sempre a sepultura está aberta, inclusive eu deixo até algumas já abertas para poder preencher. Isso é o ciclo da vida, queridos. Então a gente não pode ficar baseando a nossa vida nesse tipo de coisa. Até mesmo porque se fosse só se fazer papel de bobo, estava bom. Qual que é o grande problema disso? A Bíblia abomina esse tipo de coisa. Amém? E para ficar bem claro, para ficar mais ou menos, será que eu posso, então, já que eu não estou vendo as adivinhações, eu posso ver uma cartomante? Se não for cartomante, eu posso ver isso aqui? Vamos contextualizar melhor isso aqui. Havia um rei chamado Manassés, um rei ruim, que ele fazia tudo quanto é coisa que não presta. E ele está onde? 2 Reis, capítulo 21, é isso mesmo? Vamos ver. Um pouquinho à frente aí, igreja. 2 Reis, vamos ver se é isso mesmo. Segunda Reis. É isso mesmo, 2 Reis, capítulo 21. Estou exercitando minha memória. Amém? Glória a Deus. Olha o que diz aí, igreja. Capítulo 21, versículo 6. Então aqui está falando de um rei desobediente, um rei que era um rei mau e que fazia muita coisa ruim. Aí está dizendo o que esse rei fazia. Ó. Versículo 6. E queimou o seu próprio filho como holocausto e sacrifício a divindades que cultuava. Praticou adivinhações pelas nuvens, dedicou-se à feitiçaria e recorreu a médiuns e a todo aquele que dizia consultar espíritos. Assim fez tudo quanto Deus reprova, e por isso provocou a ira do Senhor. Amém? Então veja bem que interessante. Olha o que esse tipo de espírito provoca dentro da igreja. A ira do Senhor. Amém? É um espírito bom, igreja? É um espírito ruim. Volta então para o capítulo 28. Vamos seguir a leitura. A palavra de Deus diz o seguinte então. Versículo 5. Assim que Saul observou o acampamento dos filisteus, sentiu um profundo pavor, temeu muito por sua vida. Versículo 6. Buscou depressa consultar o Senhor. Fez o que era certo ou não, igreja? Sim ou não? Claro que fez. Estava tudo errado, ele estava com medo. O que ele fez? Vou consultar o Senhor, uma coisa boa. E a palavra de Deus diz o seguinte: buscou depressa consultar o Senhor, mas este não lhe deu uma só palavra, nem por meio de sonhos, nem por Urim. Urim era um ritual usado, que eles diziam que se ouvia Deus através desse rito, nem mesmo mediante os profetas. Ou seja, Deus não queria falar com ele. Se Deus não quer falar com ele, o que ele vai fazer? Nada. Aí o que ele fez? Não se convenceu com Deus não querendo falar com ele. Olha só. Desesperado, versículo 7, Saul ordenou aos seus serviçais: procurai uma mulher que seja médium, a fim de que eu lhe fale da minha aflição e a consulte. E prontamente os servos lhe informaram: há uma necromante em Edor. Então Saul se disfarçou, vestindo roupas diferentes, e ao cair da noite foi com 2 de seus servos falar com a vidente. E lhe disse: rogo-te que me revele o futuro. Igreja, qual que é a diferença
do Saul indo buscar uma vidente e um crente indo buscar um profeta na igreja para saber o que vai acontecer? Qual que é a diferença? Nenhuma. Tá vendo como é que é o negócio? Só fluxo. O que o Satanás faz? O Satanás, vou falar para você, Satanás ele não é criativo. Ele não cria várias estratégias. Por quê? Porque não precisa, o povo cai sempre na mesma estratégia. Ele só muda a forma de falar. Você lembra onde que o Carioca lembrou? Quinta-feira que eu fui da forma de falar, Carioca? Da boca, lá dos dentes? O Carioca gostou demais daquilo lá. Por quê? Foi a forma de falar diferente. É o que Satanás faz. Ele usa a mesma estratégia de forma diferente. Amém? Então, o povo do mundo vai lá e procura a cartomante, procura, sei lá, o espírito, sei lá, procura médiums, essas coisas para saber o futuro. E o povo que está vindo na igreja, como é que Satanás vai tapear? Vou colocar um adivinho lá dentro com outro nome, porque se eu colocar o nome de adivinho vai ficar. Então eu preciso colocar qual o nome? Profeta. Só tem 5 ministérios, pastor adivinho fica ruim, apóstolo adivinho ruim, aí profeta com adivinho vai confundir bem, então vai ser profeta. Porque o povo entende que profeta vai ter visões do futuro e vai ter visões de direção para o povo, não para a minha vida. Amém? Então, até... Aí o povo vem para a igreja procurar o quê? Adivinhações. Procurar o adivinho com o nome de profeta e fica atrás do adivinho. O adivinho para lá e o povo atrás. Olha eu aqui, o adivinho passa pelo cara, não fala nada, e olha eu aqui, e fica doidinho. Aí quando tem uns tão cara de pau, que como às vezes o adivinho não falou nada, ele paga o adivinho e fala, o que Deus tem pra mim? O que Deus falou? Ele não falou nada, não, falou sim, não é possível, falou com todo mundo, falou comigo, pode ver direitinho aí. Não dá pra você orar e perguntar pra ele o que ele tem pra mim? Sabe qual que é o outro problema? A jovem sabia que ela estava possuída por um espírito ruim? Não sabia, Caruzinho. Ninguém que está possuído sabe. O cara está possuído, ele está achando que está fazendo a coisa certa. Então a jovem só foi liberta porque houve discernimento da parte do Paulo. Senão a jovem continuava lá no povo achando que era normal. Ela tem um dom especial. Ela adivinha as coisas e ela errava. Não, ela acertava, acertou aqui. Os caras eram homens de Deus e estava proclamando a palavra de Deus. Maravilhoso, nada de errado. Então, a pessoa que está assim, ela também é vítima. Aí que está o problema. Por isso nós não devemos condenar essas pessoas. Tem os malandros. Tem. Quem que é os malandros? Que usavam ela, que é os que ganhavam dinheiro. Então, por exemplo, você vai chegar às vezes numa igreja, uma pessoa dessa aqui, coitada. Aí vai pegar um pastor malandro, opa, essa pessoa enche a igreja. Então vamos desenvolver esse dom dela aqui. Ela desenvolve o dom e eu ganho dinheiro, fica maravilhoso. E vai pôr a pessoa para frente. Amém? E a pessoa às vezes está enganada, não tem noção de tudo que ela está fazendo. Ela está enganada por um espírito. E ela se coloca, imagina, o mundo espiritual nós conhecemos em pequeníssima parte. Então, chega uma voz e fala aqui, deixa eu ver o que acabou de falar. A Luana está mascando chiclete. Né? Aí, Luana, você está mascando chiclete lá. Nossa, como que ele adivinhou? Aí eu não sei de onde vem a voz, eu falo, que voz é? Não, essa voz é de Deus, né? Ela acertou aqui. Aí vem a voz de novo e fala outra coisa. Eu vou e pum, e está dando certo. Eu estou dentro da igreja, eu vou achar que essa voz é da onde? De Deus, porque eu não tenho discernimento de espírito. Então, eu não sei, começou a dar certo, vai indo. E aí eu vou colocando na minha mente que a voz é de Deus. Então aí eu começo a fazer isso em nome de Deus. Eu estou fazendo isso por maldade? Eu estou sendo o quê? Enganado. Não estou dizendo que toda vez é isso. Por isso que eu estou falando de discernimento de espírito. O Espírito de Deus, o Espírito age dentro da igreja. Eu estou falando que não acontece. Eu só estou dizendo que a gente precisa do discernimento. Por quê? O diabo, ele tenta imitar a Deus. Então tudo que Deus faz com perfeição, o diabo faz semelhante. Amém? Não é assim que acontecia? Lá no Egito, transforma as águas, ficou vermelho. O que os magos fizeram? Águas vermelhas também. Transformou lá o cajado em cobra. O que eles fizeram? Cobra também. Então, o diabo tenta o quê? Imitar. Aí como é que a gente vai ter o discernimento de quem é o de Deus? Precisa de orar a Deus para ter o discernimento. Mas a gente fica iludido com um dom que não sabe onde que veio, né? E continua. Isso vai contaminar. E por que Deus manda extinguir isso, igreja?
Porque é pior do que o Covid, cara. Isso contamina numa facilidade, filho. O Covid é fácil contaminar. Isso aí, então, você adivinhou, contaminou todo mundo. É bem assim que funciona. E passar isso, o Covid era 7 dias. Isso aí, se brincar, fica a vida inteira e não sai. E vai contaminando. Por isso que tem coisas que Deus manda o quê? Extinguir, tem que acabar. Não pode permitir em nosso meio. Nós não pode ficar dando corda para isso. Não, tem que extinguir. Tem coisa que tem que acabar. Aleluia. Amém? Senão, vai contaminando as pessoas. E isso é ruim, igreja. Porque se fosse só ser enganado, estava bom. Mas o problema é que as pessoas às vezes rejeitam tudo que é de Deus e vai atrás da adivinhação. Esse é o grande problema. E acostuma com isso. Porque é fácil. Pensa numa coisa complicada. Você tem que acordar de madrugada, ler a palavra, fazer jejum, ficar orando, procedimento correto, colocar em prática, e aí Deus fala com você. É difícil? Muito mais fácil eu ir atrás de um adivinho e falar: o que Deus tem para mim? Foi o que Saul fez, né? Ao invés de ele se arrepender, voltar, transformar sua mente, clamar o perdão de Deus de coração, voltar sua face ao Senhor, vestir de pano de saco, né, que era o costume da época, e plantear, vou consultar uma média muito mais fácil. Ela já invoca o profeta Samuel, ele já fala para mim, resolvido o problema, e foi o que ele fez. Olha o que acontece, versículo 8, não, versículo 9, né? É isso mesmo. Vamos no versículo 8. Então Saul se disfarçou, vestindo de roupa diferente, ao cair da noite, foi falar para a vidente e disse: rogue que me revele o futuro, rogue que me revele o futuro, invocando para mim quem eu nomear. Ele queria até o nome e o espírito direitinho, né? A mulher, porém, lhe replicou: tu bem sabes o que fez Saul, exterminando da terra os médios e os adivinhos. Por que ele exterminou e essa mulher estava lá ainda? Porque tem sempre um tonto no meio do povo de Deus para dar guarita para espírito imundo. Esse é o grande problema. Se todo mundo age conforme a palavra de Deus, não tem isso. Mas como sempre tem um querendo, né, burlar o sistema, querendo burlar a palavra de Deus, então alguém deu guarita. Vamos esconder essa mulher aqui no nosso meio. E tanto era assim que ele sabe onde estava. Imagina, arruma para mim, no sinal nem sabia, mas tem uma ali perto, vamos lá. Nunca fui lá não, mas, né, fiquei sabendo que tem lá. Vai vendo. Continua a palavra e diz o seguinte, versículo 9. A mulher, porém, lhe conta tal. Você sabe que Saul fez com os médios, adivinho? Por que então você está armando uma cilada para que eu seja morta? Então Saul, olha o que o cara teve a capacidade de fazer isso. É o cúmulo do couro grosso. Então Saul jurou por Yahvé, o nome do Senhor, declarando: tão certo como Yahvé vive, nenhum mal te sucederá por causa dessa tua atitude para comigo. Ou seja, fica tranquila, você vai cometer aqui tudo quanto é abominação contra Deus, mas fica tranquilo, não vai te acontecer nada, vai ser ótimo. E aí, o que acontece? Versículo 11. Questionou-lhe a mulher: pois bem, a quem desejas que eu faça subir? Subir da onde, igreja? Subir dos mortos, né? Se fosse descer, eu ficava até quieto, mas subir é complicado, né? O que você quer que eu faça descer? Olha você ver, o que você quer que eu faça subir? Subir porque está embaixo, né? Ninguém sobe de cima. Mas, coitado, estava tão apavorado que não percebeu o negócio. Aí, o que você quer que eu faça subir? E ele disse o quê? Faz subir o Samuel. Versículo 12. Assim que a mulher viu Samuel, exclamou em voz alta e indagou a Saul: por que me enganaste? Tu és Saul. A mulher já começou a adivinhar. Ela falou: opa, tu és Saul, mano. Versículo 13. Em seguida o rei acalmou, falou: não temas, revela-me o que está vendo.
profeta, não, papai, fica tranquilo, só me fala, o que eu estou te falando? Fala aí que você está vendo, profeta. Em vez de eu ter vida com Deus, eu vou melhor usar isso aí. E aí o que acontece? Então a mulher explicou-lhe: observo Elohim, um ser divino que sobe da terra. Olha que beleza, gente. Um ser maravilhoso, né? Que está subindo da terra. Onde será que ele estava, né? Onde estava esse ser para subir na terra? Então Saul quis saber, ele indagou: qual a aparência dele? Tem chifres, tem rabinho, como é que é? Ao que a mulher prontamente lhe replicou: ele é como um homem idoso, vestindo um manto e está subindo. Então Saul deduziu que era Samuel. Olha só. Precisou dele falar: que jeito que é? Ele é idoso, tem muito mais de 1000 anos, viu? É bem idoso. Satanás faz tempo que está aí, bem idoso, né? E que jeito que ele é? Está com a capa ainda. É isso mesmo? Não é possível. Olha só, é como um homem vestido um manto. É isso mesmo, gente. Satanás vem de capa e tudo. E quem não salvou é o quê? Samuel, é você? Você está doido? Não é possível, cara. Vem subindo não é possível que deu uma dessa, não. Satanás de capa. E o cara me acha que é o Samuel. O que é isso, igreja? É a gente querer que as coisas aconteçam conforme o intento do nosso coração. Então, ele queria tanto ver o Samuel que qualquer pessoa que aparecesse para ele, que falasse, ele iria entender que era Samuel. E a palavra de Deus não diz que é Samuel. A palavra de Deus diz o quê? Que ele então falou: é Samuel. Primeira coisa que ele fez foi o quê? Então Saul deduziu que era Samuel, ajoelhou-se e prostrou-se com o seu rosto no chão. Por que ele não fez isso diante de Deus, igreja? Mas você vê que coisa terrível? Está lá diante da médium, se ajoelhando, prostrando-se diante do espírito bem imundo, podendo se ajoelhar e se prostrar diante de Deus, mas não, Deus não quer, não, quer esse espírito bem imundo. E aí ele fala assim: o espírito não tem muita educação, não. Por que me perturbaste fazendo eu subir aqui? Dá uma olhada, veja, olha só o que o espírito falou para ele: por que você está me perturbando fazer eu subir aqui? Estava tranquilo tomando meu banho de enxofre nos infernos, e você faz eu subir aqui. Aí olha só, Samuel disse a Saul: por que me perturbastes fazendo subir aqui? Saul explicou: estou profundamente angustiado, porquanto os filisteus pelejam contra mim. E Deus se afastou da minha pessoa e não me responde mais. O carudo sabe o que está acontecendo com a vida dele, né? Ele sabe que Deus se afastou dele e que não responde mais ele. Olha só que interessante. Aí ele vai buscar na médium achando que vai falar com Deus. Olha para você ver o cúmulo da loucura. E continua: nem por meio de profetas, nem por meio de sonhos. Por esse motivo te chamei, para que me orientes o que devo fazer. Você viu que interessante? Nessa época havia um outro profeta, sim ou não? Como era o nome desse profeta? Como? Natan, exatamente. O Saul poderia ter ido procurar Natan, sim ou não? Natan, ó, eu estou em pecado contra Deus, eu estou arrebentado, Deus não quer falar comigo. O que eu devo fazer? Procurar uma orientação do homem de Deus. Mas não, ele vai procurar um espírito imundo para saber o que ele deve fazer. É bem assim. A pessoa está lá, o pastor, coitado, arrebentando, né, sua vida para poder pregar a palavra. Tu fala: eu não, que eu faço por esporte, tranquilo isso aqui. Mas tem uns pastores que se esforçam bem mais, né? Aí está lá o pastor tentando, lutando com a igreja e tal, né? Eu falo que eu faço por esporte porque é um prazer para mim fazer isso, amém? E aí o que acontece? Está lutando, tentando colocar aquela pessoa num caminho. Que caminho? Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Aí a pessoa quer? Não quer. Aí está lá, o pastor explica a palavra de Deus, diz isso, aquilo, outro. Aí vem o Satanás e ele faz o quê? E direciona a vida da pessoa. E de quem que ela aceita o direcionamento? Satanás.
Tinha profeta? Nome de Deus? Tinha o Natan, que profetizava o que? A palavra de Deus. E quem que ele foi buscar? A médium, o adivinho. Amém? Vocês estão entendendo qual que é o problema? Então, ao invés da gente dar ouvidos a quem precisa, a gente dá ouvidos a quem não deveria dar. E como é que fica a nossa vida? Maravilhosa, vocês vão ver que foi isso. E aí o que acontece? Continuando aqui, versículo 16. Então Samuel disse: por que me indagas sobre isso? Se o Senhor se afastou de ti e se tornou seu inimigo, o Senhor te fez como havia revelado por meu intermédio, pois o Senhor rasgou o reino da tua mão e o entregou a Davi, o teu próximo. O Senhor te fez isso hoje, pois não obedeceste a sua palavra e não executaste as suas ordens de juízo e grande ira, juízo e grande ira sobre os amalequitas, que foi aquilo que a gente leu lá no início. Amém? Continua. Portanto, o Senhor entregará a ti todo o povo de Israel nas mãos, a ti e a todo o povo nas mãos dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estarás comigo. Olha que beleza. Por aí a gente vai saber com quem está falando, igreja. O cara está todo no erro. E fala: tu está comigo, você acha que está na onde? Onde que foi? Vocês entenderam essa coisa? Está todo no erro, amanhã você vai estar comigo. Deus me livre, está amarrado em nome de Jesus. Mas não. Deve ver quem é a pessoa. Agora ficou mal mesmo, mas estará comigo. Com quem? Com o espírito imundo. Vocês estão entendendo qual é a situação? O espírito imundo, ele é inteligente. Então, quem está chamando ele de Samuel? O Saul está chamando de Samuel. Então, se você acha que eu sou Samuel, eu sou Samuel. E a voz dele, de que era? Igual a de Samuel. E ele conhecia o que tinha acontecido? Claro que conhecia. E ele mentiu em alguma coisa? Não. Amém? Porque Satanás não precisa de muita coisa para seduzir a gente. É só colocar ou fazer o que está no nosso coração. É só a gente se entrega a si mesmo. Então ele falou o que ele queria ouvir, falou a verdade, foi mentira? Não. Aí é que está o grande negócio. A gente está deduzindo quem que é profeta, quem que não é profeta, quem que é adivinho, quem que é profeta, apenas pelo fato de se cumpriu ou não se cumpriu. A gente precisa entender, existe o discernimento de espírito. Se você toda vez for enganado, você nunca vai ser tapeado. Não entendi, vou resumir. Vamos falar de uma nova coisa que o Satanás está usando hoje em dia, chamado jogos online. Você vai aparecer um joguinho no seu telefone, já viu? Que é o jogo do Satanás? Começou com o tigrinho, agora tem outros nomes. Como é que o Satanás te pega naquilo ali? Primeiro você ganha, para depois você perder. Você não vai chegar lá, 50 conto, perdi, 100 conto, perdi, 200, perdi. Vou jogar mais? Não, só se for muito trouxa. Mas aí, como o Satanás sabe que você só é um pouco trouxa, o que ele faz? 50, ganhei 100, opa, 100, 1.200, 500, 600, 1.000, ai, estou arrebentando, vou jogar esses 1.000. Aí perdi 900, agora estou só com 100. Ah não, vou recuperar. 200, 300, quase, daqui a pouco perdi 3.000. Mas fiquei com a esperança, mas um dia eu ganhei 1.000, hein? Então eu vou ganhar de novo. Vá ser trouxa lá no meio dos infernos. Então é assim que acontece. O Satanás tapia a gente dessa forma, igualzinho. Desse jeito ele fazia com Saul, e desse jeito ele faz nos dias de hoje. É assim que funciona. Todo viciado em jogo é dessa forma que funciona. Todos, sem exceção. Amém? Então é assim que funciona. Então a gente precisa do quê? Discernimento, sabedoria. Se a palavra de Deus fala que esses jogos de azar não é de Deus, o que eu vou fazer lá? Por que eu vou jogar? Se não é de Deus, não é de Deus. Não é de Deus, pronto. Se Deus está falando assim, não procura cartomante, não procura adivinho, não procura gente que invoca espírito. O que o Saul está fazendo lá? Mesma coisa do crente. Se a palavra de Deus te proíbe de tal coisa, o que você faz? Vou jogar um tigrinho, depois vou dar o dízimo. Rapaz, você fica de brincadeira com Deus? Você não sabe de dízimo de tigrinho, não? A palavra de Deus é bem clara. Deus quer o quê? Obediência, não sacrifício. Amém? Falando basicamente isso aqui. Amém? Vamos voltar para o texto. Isso tudo que nós estamos ouvindo é o quê?
Profecia, entendeu? Profecia. É por isso que está encarregado na palavra. A profecia está sendo agora, não é o adivinho, é a profecia. Vou explicar isso para vocês qualquer dia. Terça-feira eu vou explicar direitinho essa questão da profecia para vocês. Então, quando você está ouvindo a palavra de Deus e aquilo encaixa na sua vida, não é porque o pastor adivinhou, isso é profecia. Amém? Continua o texto, igreja, em nome do Senhor Jesus. Vamos para nós finalizar, né? Eu não vou ler isso aqui tudo, não, pode ficar tranquilo, já vai finalizar já, tá? Aí o que aconteceu? A mulher falou que iria estar com ele, né? Através do espírito ruim ali, né? E versículo quando nós paramos? 19. Olha só. Está acompanhando, Carol? Muito bem. E portanto o Senhor entregará a ti e ao teu povo nas mãos dos filisteus. E amanhã tu estarás comigo. Que maravilha. E o exército de Israel ao domínio dos filisteus. Naquele mesmo instante, Saul caiu estendido no chão, tomado de incontrolável pavor por causa das palavras de Samuel. Suas forças se esvaziaram do seu corpo, pois também ele não havia comido nada durante todo aquele dia e toda aquela noite. Aí presta atenção, igreja. A palavra que ele ouviu ali edificou, corrigiu, acabou, foi com as forças dele. Então isso vinha da parte do Senhor? Não. Ele estava capengando. A palavra que veio foi mentira? Foi verdade. Foi uma pancada na cabeça dele. Puf, calmou, não tinha nem força para levantar mais. Amém? E aí a palavra de Deus diz, igreja, que então ocorreu essa grande guerra, né? Com a qual ele estava com medo. Isso está no capítulo qual? 31, nós já vamos finalizar. Amém? Então no capítulo 31 diz o seguinte, capítulo 31, versículo 1. E aconteceu que em combate com quem? Os filisteus. Os soldados de Israel foram postos em fuga e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus pelejaram contra Saul e sua família e fizeram o que, igreja? Mataram Jonatas, Abinadab, Malquissua, filhos de Saul. A batalha agravou-se contra Saul e os flecheiros alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: desembainha a tua espada e transpassa-me, para que não venham um desses incircuncisos antes me matar e me humilhar ainda mais. Mas o seu escudeiro não conseguiu obedecê-lo. Então imediatamente Saul puxou da sua própria espada e atirou-se sobre ela, tirando a sua própria vida. Amém? Então olha só como é que é o final de quem desobedece a Deus. E o pior disso, isso tudo aqui ele estava pensando que estava com Deus. Isso tudo aqui ele estava achando que estava tudo tranquilo, tudo bonzinho, tudo de boa. Vocês acham que ele estava pensando que ele estava servindo Satanás? Não, estava tudo de boa. Então a pessoa vai se desgastando e se degradando moralmente, fazendo coisa errada em cima de coisa errada em cima de coisa errada. E aí ele se apoia em quem? Em coisa errada. Porque coisa errada só apoia em coisa errada, né? Você não vai chegar numa pessoa no nome de Deus e falar assim: o que você acha que eu estou fazendo? Você acha que eu devo ir lá procurar um médium? E o homem de Deus vai lá: vai sim, vai. Não vai. Então ele vai se apoiar em quem? Em gente igual a ele. Vocês não conhecem uma médium aí, não? Quem conhece os médiums? Os médiums. Quem vai neles aí? Como é que você vai conhecer? Alguém aqui conhece uma loja que vende avião? Alguém conhece? Eu também não, nunca comprei um. Então você tem que saber com quem compra, né? Se a pessoa, eu conheço uma loja que vende avião, sinal o cara tá no meio, né? Porque se você não tem nada a ver com isso, como é que você vai saber? Então é mais ou menos assim. Eu preciso de um médium, eu sei, eu tenho um. Porque você é o que agora? Caça médium? Então certamente estava fazendo ali umas visitas. Ou seja, ele vai se aconselhar e buscar em quem não deve. Agora você imagina, se ele estivesse seguindo os passos do Senhor, quem que era o fiel escudeiro dele? Quem que era? Davi. O Davi. Quem ia estar com ele era o Davi. Quando ele falasse: Davi, o que você acha de nós? Não tem uma médium para você me indicar aí, não? O que o Davi ia falar para ele? Não, Saul, você está doido? Eu vou fazer a coisa de maneira, eu não vou permitir o senhor fazer uma coisa dessa. Ou seja, ia ter gente boa
do lado dele. Você entendeu que quando se afasta o Espírito de Deus da sua vida, as pessoas boas também se afastam da sua vida? E é Deus quem permite isso? Então a gente só tem uma forma de voltar isso atrás. Qual é essa forma? O arrependimento. É isso aí, é bem fácil. Dá para mudar tudo, igreja, esse ciclo de derrota e de desgraça pode ser mudado a qualquer momento, com apenas uma coisa bem simples, que é o arrependimento. Não do que eu fiz também, né? Mas não só do que eu fiz, mas de quem eu sou. Amém? Então Saul, ele não precisava só se arrepender. Eu não matei o rei Amalequita, mas o Saul matou, e o que eu vou fazer agora? Não tinha muito o que fazer, não é verdade? Não. Se ele estivesse vivo, dava para ele matar para cumprir a ordem do Senhor, mas já estava morto, então não tinha mais o que fazer. Então eu posso me arrepender e daqui para frente eu me tornar uma outra pessoa. Agora obediente, agora servindo ao Senhor, agora praticando e obedecendo a sua palavra. Então isso é o fruto do arrependimento, porque nem sempre você vai conseguir restituir aquilo que você fez de errado e contra a palavra do Senhor. Por isso nosso Senhor não fica olhando para trás, é para frente que se anda. Então a minha vida com Deus não é uma vida do passado, é de agora para frente. Por quê? Eu só consigo me arrepender no presente momento, eu não consigo me arrepender no passado. Eu posso até me arrepender do passado, mas não no passado, porque eu vivo o presente. Então eu só posso me arrepender agora. E o fruto só pode ser da agora para frente. Não tem como ser um fruto, não tem como você consertar nada no seu passado. Você pode até tentar resolver, né? Pode até ali restituir algumas coisas, mas não tem muito jeito, porque já foi feito. Então é da agora para frente. O que estou dizendo com isso? O que o Senhor está dizendo com isso? Todo dia nós temos uma nova oportunidade de se arrepender diariamente de quem nós somos e buscar a pessoa de Cristo. Amém? Basicamente é isso. Glória a Deus.